Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Todos estão me escutando bem? Olá, Matheus. O áudio tá tranquilo? A imagem também? Obrigado, Cleide. Obrigado, Gerson. Olá, Yasmin. Logo, logo, às 20 horas, nós vamos iniciar nosso trabalho. Então tá ok, né, Matheus? Gerson, o suporte que eu tenho aqui é para o celular na horizontal. Infelizmente, nós só vamos poder fazer a transmissão na horizontal. Vamos ficar lhe devendo esse celular na vertical. Pronto, Joel Augusto entrou. Joel Augusto fará nossa vibração musical. É você, Joel Augusto? Olá, Christian. Tudo bom, amigo? Um abraço aí para todos os irmãos, companheiros aí de Rio de Contas. Pronto, Joel. Às 20 horas nós vamos iniciar. Você envia a solicitação que nós vamos dividir tela para você fazer nossa vibração musical. É verdade, Christian poderia dar uma palhinha para nós no final, né, Christian? Dá tempo programar uma canção aí para nós. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, irmão. Olá, Joel, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Vamos fazer então nossa vibração musical de hoje. Vamos lá.
Só tirar a notificação. Perdão, gente. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando se em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma desce aos olhos de Jesus. Quanta luz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim seja. Obrigado, Joel. Deus abençoe. Até a Que próxima. assim seja. Queridos amigos, queridas amigas que nos honram com a presença, o nosso desejo é que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todos. Primeiramente, agradecer ao convite, à diretoria do Viveiro de Luz, pela confiança, pelo espaço, pelas portas abertas, para que possamos dar continuidade aos trabalhos de divulgação da doutrina espírita, mesmo nesses dias em que somos convidados a estarmos afastados fisicamente, mas desunidos nunca. Estamos unidos em torno do ideal espírita, do ideal evangélico, irmanados nesse ideal. De modo que nós gostaríamos de convidar todos que nos honram com a presença para que nós possamos construir esse momento. Então, nós vamos fazer uma breve explanação acerca dos dias da transição planetária e gostaríamos que todos os que participam conosco possam participar nos enviando perguntas. Então, se surgirem algumas dúvidas acerca do tema ou acerca da doutrina espírita, fiquem à vontade para nos enviar esse questionamento. Se eu não souber responder, temos aí os universitários de plantão, Mateus, Marcos, que poderão dividir tela para poder responder. Então, nosso muito obrigado pela participação de todos. Refletir sobre os dias da transição planetária à luz da doutrina espírita é refletir sobre esperança, sobre confiança, sobre o desenvolvimento da fé viva, que é o convite que a doutrina espírita nos faz. Allan Kardec, nos 2 capítulos finais da obra Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicada em 1868,
no capítulo 17, as predições do Evangelho, e capítulo 18, os tempos são chegados, fala-nos desses dias da transição, um período turbulento, um período de dificuldades, no qual a Terra se elevará na hierarquia dos mundos, passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. É curioso notar que quando se fala de transição planetária, muitos de nós pensamos logo em desastres, em hecatombes, em situações calamitosas, mas quando vamos analisar com critério a informação trazida pelos espíritos, os espíritos nos afirmam da naturalidade desse processo como sendo um processo de transformação interna das criaturas e como consequência teremos assim a transformação para o bem, a regeneração do planeta. Portanto, o Espiritismo nos fala de que esse será um processo de modificação íntima das criaturas, antes do que um processo de transformação externa. Os espíritos afirmam, e Allan Kardec analisa essa afirmativa dos espíritos, de que os processos geológicos, climáticos, eles poderão ocorrer como sempre ocorreram na história da humanidade. Mas o fator principal a ser analisado é a transformação, a ebulição interna que tomaria conta das criaturas nesses dias. E nós somos testemunhas. Quando vamos analisar os dados dos órgãos especializados na área da saúde mental, como a OMS, afirmando-nos das estatísticas da depressão e do suicídio, que demonstra essa inquietude da criatura humana nesses dias. As tradições religiosas do passado nos falam do fim dos tempos. E o Espiritismo analisa os tempos materiais da Terra com grandes desastres, mas o fim dos velhos tempos, dos tempos das guerras, dos crimes, do derramamento de sangue, das opressões, o fim dos tempos dos governos despóticos, corruptos, o fim dos velhos preconceitos, portanto, o fim do homem velho, para darmos início a uma nova era para a humanidade, a novos tempos, tempo de paz, um tempo de esperança, de fraternidade, de respeito. Eis o que Jesus nos falou no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, quando Allan Kardec, já na obra Gênesis, no capítulo 17, analisa as palavras do Senhor. E é curioso perceber as chaves que o Espiritismo nos oferece para podermos interpretar de uma maneira coerente a fala de Jesus, o nosso Mestre. O Senhor, quando esteve desenvolvendo o seu messianato nos idos dias da Galileia, durante 3 anos, em diversas oportunidades deixou claro de que nós precisaríamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ele tinha muitas coisas a nos dizer, mas que nós não tínhamos capacidade de compreendê-las em profundidade. E nos promete que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o Paracleto, o advogado, o Espírito de verdade, o Consolador, que nos faria recordar de tudo o que ele disse e nos falaria sobre toda a verdade. Nós, os espíritas, compreendemos que este Consolador é o próprio Espiritismo que vem num tempo de maior amadurecimento, revelar as coisas que não puderam ser reveladas pelo Mestre e recordar as palavras que foram esquecidas. Quando olhamos para a história, nós comprovamos e constatamos que, de fato, após 300 anos de cristianismo puro, no qual os cristãos eram perseguidos, e os primeiros cristãos desciam aos circos romanos, eram encaminhados ao martírio entoando hosanas de alegria. Segundo a literatura espírita, registra que esses primeiros cristãos desciam aos circos romanos, impressionando seus algozes, dizendo: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e homenageiam. E nós nos sensibilizamos até hoje com a grandeza desses primeiros cristãos. E hoje nós somos os trabalhadores da última hora. Nós não estamos descendo aos circos do martírio, mas estamos vivendo situações aflitivas. E nos diz Divaldo Franco, nós somos convidados hoje
a repetirmos a frase dos primeiros cristãos, Ave Cristo, mas agora dizendo, os que vão construir um mundo novo, te saúdem e homenageiem. Nós somos convidados a contribuir com Cristo. Esses primeiros cristãos, durante 300 anos, deram exemplo de compreensão com profundidade das palavras do Mestre. Mas após Constantino declarar o cristianismo como religião oficial de Roma, nós verificamos na história uma deturpação da mensagem do Mestre. De perseguidos, os cristãos passaram a ser perseguidores, e os atos mais ignóbeis, mais cruéis, mais bárbaros que se tem notícia na história da humanidade foram cometidos em nome de Jesus. Haja vista as Santas Cruzadas, a Guerra Santa, a Santa Inquisição e tantos outros atos no qual nós adequamos a mensagem de Jesus aos nossos interesses mais mesquinhos. Utilizamos a mensagem do Cristo para perseguir, para nos locupletarmos financeiramente, para atingirmos fins políticos e econômicos, e não para construirmos o reino do céu em nossos corações e no coração daqueles que conosco nos convivem conosco e nos cercam. Portanto, o Consolador vem recordar a todos nós, a humanidade esquecida das palavras do Mestre, para podermos ter um entendimento profundo das suas palavras. E o Espiritismo lança luz sobre o sermão profético. Quando Jesus anuncia esses dias tumultuosos, ele utiliza palavras impactantes para impressionar as inteligências ainda limitadas que o escutavam. Nós vemos Jesus dizer, naqueles dias, ou seja, teria um período determinado em que os sinais dos tempos seriam perceptíveis, e ele diz, o sol deixará de dar o seu brilho, a lua se apagará, as estrelas cairão do céu, ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, e continua a sua narrativa. E Allan Kardec, analisando a palavra de Jesus no sermão profético, conclui que Jesus afirma aos seus apóstolos, após dizer desses dias difíceis, e eles ficarem impressionados, o Mestre diz, em verdade eu vos digo que não conhecereis a morte sem que estas coisas tenham acontecido. E o codificador, com o brilhantismo que lhe é peculiar, conclui, dizendo, ora, das duas uma, ou Jesus se equivocou, porque a maioria dos apóstolos, a maioria dos discípulos foram martirizados, com exceção de João, que por muito amar conseguiu superar a experiência do martírio, mas todos os outros foram apedrejados, decapitados. Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque recebeu também a condenação por crucificação, e ele disse não merecer, não ser digno de morrer como este, e foi crucificado de cabeça para baixo. Então Allan Kardec diz, olha, ou Jesus se equivocou, porque todos eles conheceram a morte sem que as coisas que ele anunciara houvessem ocorrido, ou certamente o Cristo estava falando das reencarnações futuras dos apóstolos que certamente estariam no proscênio terrestre, reencarnados, para contribuir com essa era de progresso, com essa era de renovação, de regeneração, que é a transição planetária. O Espiritismo, portanto, nos dá chaves para compreendermos a palavra de Jesus. Kardec diz ainda que quando Jesus diz que as estrelas cairiam do céu naqueles dias, aquelas inteligências limitadas que lhe escutavam às margens do Tiberíades, na Galileia, essas informações foram impactantes. Mas, para os homens de hoje, para a civilização atual, essas palavras são uma chave para que nós possamos entender o sentido figurado das palavras de Jesus. Porque nós sabemos ser impossível as estrelas caírem do céu. Porque à época de Jesus, imaginávamos que as estrelas eram pontos luminosos no firmamento para iluminar a nossa noite. Que a Terra era o centro do universo. E nos dias atuais sabemos que esses pontos luminosos no espaço são
milhões e milhões de estrelas, de sóis e de planetas iguais em condição superior ou inferior à Terra, que fazemos parte de uma grande família universal. Então, o Espiritismo nos dá a chave para entender esse sentido figurado das palavras de Jesus e compreender que esses eventos que, em uma interpretação literal, nos parece que são turbulências externas, na verdade, o Espiritismo nos revela que o que estaria em guerra nesses dias, o que estaria em turbulência, em conflito, seria o mundo íntimo das criaturas. Então, quando falamos em transição planetária, analisando os dias da transição planetária, nós precisamos recordar e lembrar as palavras de Jesus de que esta é uma batalha interna e que cada um de nós poderemos contribuir com Cristo nesta obra de regeneração, realizando esta reforma íntima nos nossos corações, construindo um reino de Deus dentro de nós, que é o convite que Jesus nos faz há mais de 20 séculos, e que nesta hora decisiva, nós, os trabalhadores da última hora, os espíritas, somos convidados a realizar o que nos cabe. E quem irá nos dizer o que nos cabe fazer? Será que é Mateus, Marcos, ou alguma liderança espírita? Não. O Espiritismo vem nos dizer. Quem irá nos dizer o que fazer? Qual será o nosso cumprimento do dever? É a nossa consciência. Não será Deus, não será os bons espíritos, não serão os bons espíritos. É certo que os céus sempre nos ajudam. Os céus estão sempre solícitos. Os espíritos do Senhor estão sempre solícitos a nos amparar. Jesus não nos falta em momento nenhum, mas nós precisamos ter consciência de que nós somos convidados a fazer a parte que nos cabe. Tem um ditado de ajuda-te e o céu te ajudará. E nós espíritas sabemos que nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Nós refletíamos e assistíamos a uma fala de Simão Pedro em uma das lives que estão se tornando costumeiras nesses dias de reclusão e de isolamento social, e ele falando-nos de um filme que ele assistiu e que uma das personagens do filme ficava se questionando por que nos momentos de alegria, nos momentos de tranquilidade, ela orava a Deus e sentia a presença de Jesus próxima a ela. E que nos momentos de aflição, ela orava também e percebia que o Cristo estava um pouco distante, ou não sentia o Mestre tão próximo como nos momentos de tranquilidade. E um sacerdote desse filme, eu não me recordo o nome do filme, um sacerdote orientando essa personagem, diz a ela, porque o professor, no momento da prova, ele se mantém afastado do aluno. Apesar de estar próximo, é o momento do aluno. Então, é um ensinamento muito sugestivo para nós, de nós entendermos que nós precisamos fazer a nossa parte. Embora o Cristo nos cerque de cuidados, nos cerque de zelo, nos cerque de amparo e de proteção, nós precisamos fazer a nossa parte. E aprendemos isso com a doutrina espírita, quando o Espiritismo diz que quem nos julga não é Deus. Não existe um tribunal soberano, como a interpretação literal das Escrituras sagradas nos leva a interpretar, como aquele grande juízo final, no qual seremos julgados e a nossa existência será analisada. O Espiritismo nos diz que o tribunal está na nossa própria consciência. Este aguilhão divino que jaz no nosso mundo íntimo nos dará o norte para que possamos analisar qual caminho trilhar, qual o nosso cumprimento do dever no mundo. Então, precisamos realizar esta viagem para dentro de nós. Precisamos ter e criar novos hábitos, hábitos saudáveis. Quando o Espiritismo nos fala do hábito da prece, do hábito do silêncio interior, do silêncio interno. E nesses dias de pandemia, nós percebemos muitas criaturas nos dizerem:
Olha, eu estou pirando sem ter minha rotina. E as pessoas ficam extremamente incomodadas por estarem a sós consigo mesma, né? Ou estarem convivendo de maneira mais intensa com os familiares. E o Espiritismo nos traz a informação: a maior escola das almas é o lar, não é o centro espírita. Não são os templos religiosos de N denominações. A maior escola das almas é o lar. E nesse tempo de pandemia, nós somos convidados a realizar um curso intenso dentro dos nossos lares. Um curso intensivo na maior escola das almas. Aproveitemos esta oportunidade bendita para fortalecermos esses laços, porque a doutrina nos informa de que nada nos acontece por acaso. E que os flagelos destruidores, que recebem esse nome por parte dos espíritos, esses flagelos, essas dores que acometem a coletividade, os espíritos nos dizem, têm a finalidade de nos impulsionar para que possamos progredir de maneira mais rápida. Esses grandes flagelos, essas grandes catástrofes, esses grandes desafios que se impõem à humanidade de tempos em tempos, nos impulsionam. E os espíritos dizem, para podermos compreender esses movimentos, nós precisamos nos elevar acima da matéria. Porque se nós nos permitirmos contaminar pelos pensamentos materialistas, que têm um limite do berço ao túmulo, aí realmente nós não conseguiremos entender o porquê que essas dores nos alcançam. Mas quando nós conseguimos enxergar sob um ponto de vista mais elevado, percebendo que nós não somos corpos, nós não somos homens, nós somos espíritos tendo uma experiência momentânea como homem. E, portanto, temos toda uma existência anterior ao berço e teremos toda uma vivência pós-túmulo. Aí nós conseguimos ver as situações que nos parecem caóticas sob um novo prisma e percebemos que aquilo que aparentemente era o caos, na verdade, é a grande misericórdia de Deus nos dando a oportunidade de reabilitação. Porque o Espiritismo nos diz, não basta se arrepender do mal. Porque na tradição religiosa do passado nós aprendemos que bastava se arrepender do mal. Aquele que cometesse atos criminosos, atos que fossem considerados pecaminosos, se arrependesse antes de morrer, poderia alcançar a salvação. O Espiritismo vem nos dizer, não. Não basta se arrepender do mal, é preciso reparar o mal que se fez. E aí nos traz um dos princípios, que é uma revelação de uma das leis divinas, que é o princípio da reencarnação, atrelada à ideia do progresso. Nós somos espíritos e temos múltiplas experiências no corpo a fim de repararmos o mal que fizemos. Porque somos criados simples e ignorantes, e essa ignorância e simplicidade dos primeiros estágios evolutivos nos levam a cometermos equívocos. E é Leon Denis que nos ajuda a entender essa realidade peculiar a todos nós, quando ele diz que nós precisamos fazer uma releitura dos livros de história. Porque, com as ideias materialistas, nós lemos os livros de história e dizemos, eles fizeram. Os romanos fizeram, os gregos fizeram, os egípcios fizeram, os bárbaros fizeram. Mas que à luz do Espiritismo nós precisamos fazer uma releitura e dizer, nós fizemos. Porque nos diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que a história da humanidade é a nossa história. E ele esclarece para todos nós, aqueles que tivermos dificuldade de compreender que nós nos equivocamos no passado, que possamos consultar os livros de história e vejamos o que essa história da humanidade está marcada. E ele vai nos dizer, está marcada por guerras, pelo derramamento de sangue, pela opressão de todos os matizes, pela prevalência do forte sobre o fraco, a imposição através das armas, dos crimes. E ele nos diz, essa é a nossa história. E o passado, as consequências desse passado de equívocos, convergem para o presente como afluentes no leito de um grande rio. E é por isso que muitos que se achegam à doutrina espírita se perguntam por que nós enfrentamos tanta dificuldade. Porque
nós estamos colhendo as consequências da nossa própria escolha. Não se trata de Deus ser um ser arbitrário, que a uns dá uma sorte e a outros outra, que permite que uns sejam curados do coronavírus e outros precisem passar pela desencarnação. À luz do Espiritismo, nós compreendemos que tudo e em todos os ambientes do universo imperam as leis de Deus que são soberanas e, portanto, não existem injustiçados. E eu sei que é difícil para nós entendermos isso. Olharmos com misericórdia as situações, mas nunca com revolta. É isso que o Espiritismo nos ensina. Porque em nenhuma situação nós somos injustiçados. Não existem injustiçados em nenhuma parte do universo. A lei soberana de Deus, que nos revela o Espiritismo, a lei de causa e efeito, sabe dar a cada um conforme as suas obras. E nós, portanto, colhemos as consequências das escolhas que fizemos ou do estado. Porque Allan Kardec nos traz de forma didática 5 categorias de mundos habitados. O Espiritismo nos fala que somos espíritos e que, portanto, progredimos como espíritos, partindo de simples ignorantes para alcançarmos a angelitude, a perfeição, o reino dos céus, de que nos fala Jesus, e que os mundos também progridem. Allan Kardec nos fala da progressão dos mundos e divide esses mundos em 5 categorias. Iniciando com mundos primitivos, destinados aos primeiros estágios dos espíritos na sua escalada evolutiva, os mundos de provas e expiações, no qual a materialidade domina, o mal predomina sobre o bem, o segundo degrau, portanto, e diga-se de passagem, o atual estágio que nós nos encontramos. Logo em seguida, os mundos de regeneração ou regeneradores, que é o nosso próximo estágio, no qual o bem já consegue equiparar-se ao mal, já consegue superar o mal, onde a fraternidade já consegue reinar. Um mundo onde os espíritos nos afirmam que nós temos a oportunidade de descansar das lutas que travamos nesses 2 primeiros mundos primitivos. Mais adiante, os mundos felizes ou ditosos, no qual o bem sobrepuja o mal, onde impera o bem com toda a sua alegria, com toda a sua pujança, com toda a sua superioridade. E, por fim, os mundos celestes ou divinos, destinados à encarnação de espíritos já elevados, já purificados. Quando nós olhamos essa escala dos mundos, nós vamos perceber que nós estamos apenas no segundo degrau. Mundo de expiação e provas. Expiação com X, que quer dizer depuração, melhoramento. É a oportunidade que nós temos de reparar o nosso passado de equívoco, de colher as consequências das nossas próprias escolhas. E provas, a própria palavra nos diz, são provas. Nada tem a ver com o passado, mas que são situações que surgem para nos fortalecer com vistas ao futuro. Então, por isso que Jesus não nos enganou, o Cristo, o Mestre amado, quando, na passagem na Galileia, nos advertiu em sua boa nova: no mundo tereis aflições, nos disse Jesus. Mas ele acrescentou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a mensagem que Jesus nos traz. Ele não nos engana. Ele diz: no mundo tereis aflições. Por quê? Porque ele, como governador espiritual da terra, sabe muito bem, sabia aquela época, continua sabendo, que nós habitamos ainda um planeta de provas e expiações. E expiações e provas são situações difíceis, desafiadoras, que nos convidam à elevação. Então, teremos aflições, mas ele nos recomenda: tende bom ânimo. Não se deixem abater pelo desânimo. Não se deixem contaminar com o pessimismo. E nesses dias desafiadores, nós precisamos conclamar aos amigos espíritas: não nos permitamos o pessimismo, meus irmãos e minhas irmãs. Porque é um contrassenso ser um espírita pessimista.
A mensagem espírita é toda uma mensagem de esperança. E, portanto, nós espíritas não poderemos nos permitir o pessimismo. Nós víamos Simão Pedro de Lima em uma transmissão ao vivo pelo YouTube, falando algo muito interessante que merece a reflexão de todos nós espíritas. Ele nos diz: o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. O espiritismo, de fato, tem uma mensagem consoladora para todos nós. E aí ele se questiona: por que nós espíritas não nos consolamos? E ele conclui dizendo que talvez seja que nós estamos esquiando, estejamos com jet ski pelas águas do Evangelho. E que nós devemos, na verdade, mergulhar nas águas do Evangelho. As águas do Evangelho são águas para mergulho e não para permanecer nadando, esquiando sobre a superfície. Precisamos aprofundar as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Eis um momento propício. Nesses dias de reclusão, aqueles que podem, existem aqueles profissionais de saúde, de segurança pública, estão, e dentre outros, estão tendo que dar continuidade à sua rotina laborativa, mas aqueles que puderem estar em casa, que aproveitem esse momento para poder fortalecer esses laços, para poder se enriquecer de boa leitura, de boa música, de boa informação, para contribuirmos com Cristo nesse período. Dr. Bezerra de Menezes nos diz que nos momentos de crise nós conseguimos colocar para fora aquilo que temos de conquista interna. Tanto as conquistas quanto as nossas más tendências afloram. E é por isso que nesses dias nós conseguimos ver paradoxos na Terra. Ao lado de grandes atitudes, grandes iniciativas de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, iniciativas nobres, como já podemos constatar que o Viveiro de Luz e o Movimento Espírita Bulumadense têm feito, que são essas ações de solidariedade, encaminhando alimentos, roupas para os necessitados. Aqui em Vitória da Conquista, várias casas espíritas também, inclusive o Francisco de Assis, o qual trabalhamos. Nós vemos essas iniciativas de solidariedade que nos sensibilizam, não somente nas instituições religiosas, mas grandes empresas, grandes instituições filantrópicas, iniciativa de pessoas, grupo de amigos, se permitindo atos de solidariedade, pensando no próximo. Mas, paradoxalmente, vemos também pessoas tendo atitudes extremamente egóicas, armazenando itens do supermercado dentro do lar, sem pensar no próximo. Armazenando álcool em gel, máscaras, enfim. Então nós, nesses momentos de crise, precisamos analisar, não analisar os outros, analisar a nós mesmos. Como eu tenho agido, sentido, pensado nesses dias de crise? Quais os sentimentos que têm aflorado em mim? Medo, revolta, angústia? Ou compaixão, solidariedade, confiança, esperança? Os Espíritos nos conclamam à fé viva que nós precisamos despertar em nós. Esta fé que nos sustenta, mesmo diante das dores mais cruéis, mais acerbas. Nós somos convidados a repetir o ato heróico dos primeiros cristãos e dizer: Ave Cristo, os que vão construir um mundo novo te saúdam e homenageiam. Somos convidados não mais a abdicarmos de nossa vida física, porque nos dizendo cristãos, nós não seremos mais apedrejados, decapitados, jogados aos leões. Nos dias de hoje, nós somos convidados a sacrificar as nossas vidas fúteis em prol de um ideal superior de nobreza. Somos convidados a deixarmos as nossas divergências e vivenciarmos irmanados o ideal espírita cristão. Somos convidados, apesar de pensarmos de maneira diferente, de termos opiniões
políticas diferentes, ideais de sociedade diferentes, trabalhos na seara do Cristo diferente, somos convidados a vivermos e a estarmos unidos. Esse vírus nos dá um grande exemplo de como é importante, como é bom estarmos unidos. Estamos momentaneamente, fisicamente separados. E certamente quando pudermos retornar às nossas casas espíritas, o sentimento será de muita gratidão. E nós teremos tirado dessas dores, desse momento de dificuldade, um grande aprendizado. De que, apesar das nossas diferenças, nós precisamos aprender a estarmos juntos. Não nos vermos como inimigos simplesmente porque o outro pensa diferente. Esse mundo novo que desponta exigirá isso de nós. E nós percebemos que é um sacrifício interno. É uma luta interna que deveremos travar conosco mesmo e não com o outro. Não se trata de uma luta externa. Trata-se de uma luta interna para superarmos as nossas más tendências e cultivarmos e criarmos hábitos novos. A educação moral de que nos fala Kardec, que é a construção de novos caracteres, de hábitos saudáveis em substituição às más tendências. Nós somos convidados, portanto, nesses dias da transição, de realizarmos essa viagem para dentro de nós, que Jesus nos convidou há 20 séculos. E que há 20 séculos nós estamos na esteira das reencarnações, a passos lentos a realizar essa viagem para dentro de nós. O que fizemos, meus amigos e minhas amigas, de 20 séculos do Evangelho de Jesus? Porque os Espíritos nos dizem, e a literatura espírita é clara ao nos dizer, que nós somos seres multimilenares. Existe uma obra muito interessante de André Luiz, denominada Libertação, que compõe a série A Vida no Mundo Espiritual. E nessa obra, já no início, André Luiz cita uma fala do ministro Flacos, num educandário no mundo espiritual, próximo à Terra, e o ministro Flacos diz que os espíritos que habitam a Terra, no geral, e aí claro que existem exceções, mas no geral, a grande maioria, adquiriu a razão há cerca de 40 mil anos. Nós adquirimos a condição de espíritos com E maiúscula, conforme escreve Kardec em O Livro dos Espíritos. Fomos dotados de razão, passamos a ser responsáveis pelas consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, há cerca de 40 mil anos atrás. E nesta esteira das reencarnações, nesse processo, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual, que a literatura espírita nos diz que, em média, temos uma reencarnação a cada 100 anos. E, logicamente, que esse número pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, a depender da condição de cada um. Mas que, no geral, em média, temos esta realidade de uma reencarnação, um mergulho na carne a cada 100 anos. E diante dessa afirmativa do ministro Flacos, dá para nós tirarmos e termos uma ideia de quantas vezes nós já mergulhamos na carne. E apenas há 2.000 anos veio Jesus. Ou seja, 38 mil anos depois do início do nosso processo. Ele vem com muita amorosidade, fala-nos do amor, da imortalidade. Hoje, domingo de Páscoa, tradicionalmente lembramos da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor. Jesus, com a ressurreição, deixa-nos um grito de esperança e de imortalidade, dizendo-nos que a morte é aparente. A morte apenas destrói-nos o corpo físico, mas que o espírito continua a sua jornada. E nós analisamos, 20 séculos se passaram de Jesus até aqui. Ou seja, tivemos todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, de Jesus até aqui, no mínimo 20 reencarnações. E a pergunta que não quer calar é, por que nós nos encontramos aqui? Porque aqueles que seguiram a Jesus naqueles dias, que compreenderam a sua mensagem, já se encontram em outro patamar evolutivo. Já se encontram iluminados. Haja vista Zaqueu,
que, segundo especulações, hoje se apresenta para nós como o doce Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante, reencarnando-se no Brasil, cumprindo a promessa de Jesus de transplantar a árvore do Evangelho da Palestina para as terras do Brasil. Como Joana de Cusa, que seguiu o Cristo nos dias da Galileia e que cumpriu uma reencarnação no Brasil, sendo martirizada na independência como Sora Joana Angélica de Jesus. E tantos outros ícones do Evangelho que, compreendendo a mensagem de Jesus nos dias da Galileia, já se encontram iluminados. Maria Madalena, que, segundo especulações nos bastidores da literatura, nos dizem que teria tido uma das últimas reencarnações na Terra como Teresa d'Ávila, e se encontra iluminada. E nós nos questionamos, por que nós estamos aqui? Por que estamos ainda marcados por dificuldades acerbas para vivenciar o Evangelho de Jesus? E certamente, uma das respostas que nos norteiam é que nós estamos assim, porque nós estivemos distraídos. As reencarnações sucessivas vieram e nós nos mantivemos presos aos interesses mesquinhos do mundo, presos aos sentimentos, às paixões menos nobres, às paixões que nos chumbaram a materialidade. Eis que vem o Consolador, o Espiritismo, para nos fazer um convite impostergável, inequívoco, para realizarmos esta viagem para dentro de nós, que é o convite de Jesus. Quando olhamos essa esteira das reencarnações como seres multimilenares que somos, espíritos multimilenares, diante de uma pandemia, nós nos questionamos: quantas pandemias nós já não passamos? Quantas vezes já não superamos ou desencarnamos em pandemias que acometeram a sociedade humana? E aqui estamos novamente. E os Espíritos nos dizem que estas dores que acometem a humanidade sempre são, sempre após essas dores, vem uma era de progresso, de prosperidade. E os Espíritos nos dizem que Deus se faz como a semelhança de um general que manda os seus soldados para um campo de batalha e que não se preocupa com a farda do seu soldado, mas que se preocupa com o soldado. Não se importa se essas fardas retornam após as batalhas amassadas, rasgadas. E os Espíritos nos dizem: Deus é esse general que nos envia ao campo de batalha. As fardas são os nossos corpos. E ele não se preocupa com os nossos corpos. Ele se preocupa com a alma, que sairá iluminada dessas batalhas que travamos nesse mundo físico. Então, o Espiritismo é esse convite para que nós possamos compreender com sabedoria os dias que enfrentamos, para que possamos agir com serenidade, com responsabilidade, sabendo que as nossas atitudes influenciam o outro e que a atitude do outro também influencia a nós outros e que, portanto, fazemos parte de uma grande família universal. Que possamos aproveitar os ensinamentos que esta pandemia tem nos trazido e podermos, assim, ser sinais da presença de Jesus onde quer que estejamos. Ser páginas vivas do Evangelho de Jesus nesses dias tumultuosos. Sejamos, portanto, espíritas esperançosos. Possamos passar uma mensagem de esperança, de paz, despertando uma consciência de responsabilidade nas criaturas. Atendamos sim às recomendações das autoridades sanitárias, mas como nos diz Bezerra de Menezes, não recolhamos a nossa mão para poder ajudar. Quando tivermos a oportunidade de ajudar, não tenhamos medo. Possamos estender os braços, as mãos e auxiliar aqueles que sofrem. Tanto com uma palavra de auxílio, quanto com auxílios materiais, através do alimento, do agasalho,
mas não nos esqueçamos também da palavra amigo, daqueles que se encontram amargurados, angustiados. Eis o convite da doutrina espírita, meus amigos. Eis os dias da transição planetária. E nós, assim, vamos encerrando a nossa breve exposição, pedindo a Jesus que nos ampare, agradecendo a paciência de todos, porque Marcos estava me dizendo, Carlos, você não demora muito não, porque começa com 40, 35, quando chega no final só tem 5, 10, só ficam os desencarnados. E aí agora eu estou bem feliz, porque além dos desencarnados que estão nos acompanhando, tem cerca de 40 irmãos ainda aqui no final do nosso trabalho nos acompanhando. Então, Marcos, está vendo? O pessoal foi bem caridoso agora. Sinal de que a pandemia está fazendo está deixando algum ensinamento. O pessoal foi bem caridoso hoje. Então, nós vamos responder as perguntas. Nós vamos selecionar aqui as perguntas. Olha aqui a pergunta de Murilo Campos. Um abraço, viu, Murilo? Murilo perguntou aqui, ó, as colônias espirituais que circundam a Terra, porém, têm um padrão evolutivo maior. Também fazem parte do planeta de provas e expiações. Tem uma obra, Murilo, que nós indicamos a leitura. Eu não sei se eu já consegui indicá-la a você e ao pessoal do ESE, lá do Francisco, que é uma obra intitulada As Sete Esferas da Terra. Eu acho que nós temos ela aqui. Aqui. Vamos aproveitar para divulgarmos o trabalho do nosso companheiro Mário Frigeri. Essa obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Nesses tempos de pandemia, a gente pode utilizar do site da FEB, né, febeditora.net, e só fazer o pedido desse livro, que é muito interessante, As Sete Esferas da Terra. E nesse trabalho, que é uma tese muito interessante de Mário Frigeri, ele diz que, para além daquilo que nós conhecemos da constituição da Terra, do núcleo, do manto, da crosta e das camadas atmosféricas, a Terra, na verdade, é um grande organismo de esferas e que a crosta é uma dessas esferas, e ele nos elenca 7 esferas, começando da mais interna até a mais externa, iniciando por abismo, acima do abismo as trevas, acima das trevas a crosta, que é onde nós nos encontramos, acima da crosta um umbral, acima do umbral a esfera da arte, cultura e ciência, esferas resplandecentes, esfera do amor fraterno universal e a sétima esfera, a esfera resplandecente. Então a Terra é um mundo de provas e expiações, mas nós temos essas gradações das esferas, no qual os espíritos mais elevados vão contribuindo para que a gente possa mudar a face da Terra. Então, nós fazemos parte, assim, desse grande organismo de esferas e todos, tanto os espíritos superiores quanto os espíritos que ainda se encontram em condições de sofrimento, teremos a oportunidade de contribuir com Cristo, assim, nesse processo de regeneração da crosta da Terra. Porque, logicamente, conforme a lei divina, que sabe dar a cada um conforme as suas obras, nós sabemos que os espíritos se encontram em diferentes condições. A Terra está numa condição de provas e expiações quando se analisa o geral, a grande massa dos espíritos que a habitam. Mas, logicamente, existem espíritos que já estão na regeneração, por exemplo. O que dizer de Adolfo Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles? O que dizer de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Pereira Franco? Esses espíritos, logicamente, já emancipando-se, já conseguiram construir o reino de Deus nos corações. Já se encontram em uma condição de regeneração. E muitos outros que no anonimato se iluminam. Agora, no geral, a Terra se encontra com esse desafio. Nesse processo de transição, nós sabemos que os espíritos que ainda estão vinculados ao mal estão tendo oportunidades para deixarem o caminho do mal, com reencarnações nesse período, para que possam deixar as más tendências e, se forem tocados pelo bem,
terão a oportunidade de aqui continuar. Mas, se continuarem fazendo o mal pelo mal, não terão a oportunidade mais de reencarnarem na Terra. Então, nós estamos assim nesse processo. Nós sabemos que, apesar de, no geral, estarmos na condição de provas e expiações, individualmente, nós estamos em graus evolutivos, em faixas vibracionais diferentes, e a Terra, conforme nos diz Jesus em seu Evangelho, quando ele, falando desses dias vindouros, e os apóstolos ficam tomados de grande amargura, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a Terra é esse grande organismo de esferas que, por uma lei natural de atração, tem uma morada condizente com cada estágio evolutivo, com cada faixa vibracional dos espíritos que a habitam. Então, fica aqui a indicação do livro As Sete Esferas da Terra, para que nós possamos aprofundar um pouco mais os nossos estudos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, Nutricilas Alimentos. Nutricilas Alimentos está perguntando aqui. Querido Carlos, nesse período teremos muitos espíritos convidados a encarnar? Teremos. Como eu já ia dizendo, espíritos tanto em condições ainda inferiores, em condições em que se encontram apegados às paixões, aos vícios. Esses espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnar em grandes massas, e também os espíritos luminares, espíritos já emancipados, os missionários do amor que já deram provas de êxito reencarnando na Terra, como Francisco de Assis e tantos outros luminares, também estarão reencarnando. A obra Transição Planetária, nós vamos aproveitar para fazer propaganda das obras, que a gente aprende mesmo recorrendo às obras. Aqui a gente só incentiva para as reflexões. Nessa obra Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda nos fala dos espíritos que vêm do sistema de Capela, da constelação das Pleiades, de um planeta chamado Alcione. E esses espíritos estão vindo para contribuir conosco. Então, por isso que nós conseguimos ver na Terra e presenciamos esse paradoxo de atitudes nobilitantes. Nunca se amou tanto na Terra, com tantas iniciativas de filantropia, de auxílio aos animais, de respeito à natureza, ações altruístas, caritativas, mas, paradoxalmente, temos também crimes hediondos. Então, nós estamos nessa batalha figurativa das escrituras sagradas, que é o Amargedon, a guerra do bem contra o mal, que é figurativa, e nós, assim, somos convidados a nos conectarmos com o bem para podermos arrastar esses espíritos que se encontram em condição mediana, que poderão ser arrastados tanto para o mal quanto para o bem. Então é por isso que nós temos grande responsabilidade. Porque Allan Kardec nos diz: nós não seremos cobrados somente pelo o bem. Fugiu o pensamento. Nós não seremos cobrados tão somente pelo o mal que fizermos, mas também pelo bem que deixarmos de fazer. Então, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Meus amigos e minhas amigas, o tempo está se esgotando. Nós gostaríamos de agradecer a paciência de todos que nos acompanharam até agora, o nosso abraço, e pedimos que Jesus nos fortaleça e nos cubra com a sua paz.